Olá! Neste vídeo veremos em detalhes o processo completo de planejamento e controle de produção. A produção é um processo pelo qual se cria um produto, utilizando outros produtos como base. São definidas quantidades específicas de cada um dos itens, matérias-primas, e, quando misturados, formam o produto acabado. A ordem de produção é o meio pelo qual se gerencia esse processo. Através da ordem de produção, o acompanhamento é feito desde o agendamento até a conclusão, com a entrada do produto no estoque. A rotina utilizada para a abertura e acompanhamento do processo de produção é a 9811. Para abri-la, digitar o código no campo Abrir tela ou acessá-la através do menu de módulos, no módulo PCP Produção, Processos, 9811 Planejamento e Controle de OP. O processo de produção consiste basicamente em 5 etapas: abertura, inicialização, requisição, entrada do produto acabado e fechamento. O processo inicia-se com a abertura, que pode ser para início imediato ou agendada para data posterior. Para iniciar o processo de produção, clicar no botão Abrir. Na janela de abertura de ordens de produção, preencher as informações para dar início ao processo. Iniciamos a abertura do processo de produção selecionando a empresa na qual a ordem de produção será realizada. No campo Data Início, informar a data em que a produção será iniciada. Para início imediato, selecionar a data do dia. Caso seja uma produção agendada, informar uma data posterior. No campo Hora Início, selecionar a hora de início da ordem de produção com o botão esquerdo do mouse. E com o botão direito, selecionar o minuto. Mais abaixo, informar o turno, antes do meio-dia ou após meio-dia. Em seguida, clicar em Set. No campo Máquina, deve-se selecionar a máquina ou equipamento em que a produção será realizada. Em seguida, selecionar o item que será produzido. Esse produto precisa ter a composição cadastrada na rotina 9801. Para saber como fazer o cadastro de uma composição, consulte o manual ou veja o vídeo Cadastro de Composições. Clicar na lupa para localizar o produto, selecioná-lo e clicar em Finalizar. O próximo passo é informar a quantidade que será produzida. No campo Capacidade de Produção é apresentada uma sugestão com base na composição do produto. Porém, não é necessário digitar essa mesma quantidade ou múltiplos dessa quantidade. Pode-se digitar qualquer valor no campo Quantidade a produzir e o sistema fará o cálculo das matérias-primas necessárias com base na capacidade de produção. Em número de lote, informar uma identificação para a produção. Essa informação serve tanto para identificar a produção, como para rastreio do produto acabado. No campo seguinte, Data de fabricação, informar a data prevista para a finalização do processo de produção. A data de vencimento será ajustada de acordo com o prazo informado na composição. Caso o funcionário responsável pela ordem de produção não seja o mesmo que está cadastrando, poderá selecioná-lo no campo Funcionário. Por fim, informar o tipo de produção. Produção normal quando o produto acabado for comercializado pela mesma empresa que produziu. Produção para terceiros quando o produto acabado for destinado para outra empresa comercializar. Reclassificação quando for necessário fazer mudanças que não alteram a estrutura física do produto, como alteração na embalagem ou unidade de venda.
desmontagem para converter um produto inteiro em várias partes, conjunta quando precisar vincular uma produção a outra já realizada, e reprocessamento e reparo para corrigir erros em outras produções. Ao selecionar terceiros, deve-se informar o parceiro para quem a produção está sendo realizada. Após preencher todas as informações, clicar em Finalizar. Caso a produção seja para início imediato, na janela que abrir, basta confirmar o início clicando em Sim. Caso seja um agendamento, clicar em Não. Ainda na aba Abrir, aparecem algumas informações. Entre elas, a quantidade a produzir e as quantidades utilizadas de cada uma das matérias-primas. Na opção Abrir pedidos, é possível consultar os pedidos pendentes de faturamento. Assim será possível ter uma noção do que é necessário produzir. É possível excluir uma OP cadastrada. Basta selecioná-la e clicar em Excluir. Também é possível alterar uma ordem de produção antes de iniciar. Por exemplo, alterar as quantidades a serem produzidas, data de início da ordem de produção ou vencimento, e assim por diante. Para isso, selecionar a ordem de produção e clicar em Alterar. Após abrir a ordem de produção, o próximo passo é iniciá-la. É possível localizar uma produção pelo número, pelo código ou descrição do produto acabado, pela marca do produto acabado, pelo número de lote ou pela data de lançamento da ordem de produção. Localizar a produção, selecioná-la com duplo clique e clicar em Iniciar. Após confirmação, será questionado se deseja reservar um percentual de perda da composição. Esse percentual só será reservado caso tenha sido cadastrado na composição. Uma vez iniciada a ordem de produção, o próximo passo é requisitar a matéria-prima. Os filtros são semelhantes ao da aba anterior, Iniciar, com exceção do filtro de data, que refere-se à data de início da ordem de produção. Localizar a produção, selecioná-la com duplo clique e clicar no botão Requisitar. Na tela que abrir, serão apresentadas as matérias-primas e as quantidades necessárias de cada uma. Para fazer a requisição, basta clicar no botão Requisitar todos. As matérias-primas serão retiradas do estoque e adicionadas ao processo de produção. Caso seja necessário requisitar uma quantidade maior de qualquer das matérias-primas ou devolver uma quantidade solicitada em excesso, basta selecionar novamente a ordem de produção e clicar novamente no botão Requisitar. Selecionar o produto e clicar na opção de Requisitar matéria-prima para requisitar uma quantidade maior do que foi requisitada inicialmente. Basta digitar a quantidade e finalizar. Selecionar a matéria-prima, clicar em Devolver matéria-prima e informar a quantidade a ser devolvida. Em seguida, finalizar. Ao fim da produção, deve-se dar entrada no produto acabado. É possível localizar uma ordem de produção pelo número, pelo lote, pelo período de início ou pelo funcionário responsável. É possível fazer entradas parciais, quando apenas uma parte do produto foi produzida, ou, caso a produção tenha sido totalmente concluída, uma entrada total. Localizar a ordem de produção, selecioná-la e clicar em Entrada. Vamos, nesse exemplo, fazer duas entradas parciais, somando o total produzido. É possível atualizar o custo em cada um dos lançamentos de entrada ou atualizar apenas na última entrada. Em qualquer dos casos,
A rotina fará o cálculo do custo com base na quantidade produzida e no custo total de produção. Informar a quantidade produzida. Caso seja necessário alterar a data de fabricação, selecionar a opção Atualizar custo, caso queira que a rotina já faça a atualização parcial do custo. Caso não, desmarcar. E, por fim, marcar a opção Bloquear estoque, caso queira que o estoque do produto seja bloqueado para venda, sendo necessário desbloquear manualmente em um momento posterior para tornar o estoque disponível. Caso queira que a quantidade digitada já entre no estoque desbloqueada, basta desmarcar a opção. Para concluir o lançamento dessa quantidade, clicar em Finalizar. Após confirmação, a quantidade será lançada no estoque. Uma vez que foi feita uma entrada parcial, o custo de produção ficou bem acima do normal. O cálculo do custo sempre é feito dividindo-se o custo total de produção pela quantidade de produto acabado. Como a quantidade é menor, o valor do custo ficará maior. Para lançar o restante da quantidade do produto acabado, basta selecionar novamente a ordem de produção e clicar em Entrada. Será necessário confirmar que está ciente de que já houve um lançamento anterior de produto acabado. Informar a quantidade produzida nesta segunda etapa. E caso seja a última vez que está fazendo o lançamento nessa ordem de produção, ou seja, a quantidade total já é a quantidade que deveria ser produzida, deixar marcada a opção Atualizar custo. Assim, a rotina ajustará o custo com base na quantidade total produzida. Note a diferença do custo real do primeiro lançamento para o segundo lançamento. O custo no lançamento que acabamos de fazer é bem menor que o custo do primeiro lançamento. Caso tenha ocorrido algum erro no lançamento do produto acabado, é possível fazer o estorno. Para isso, acessar a aba Estorno e na subaba Estorno Produto Acabado, localizar a ordem de produção, selecioná-la, mais abaixo selecionar o lançamento que deseja estornar e clicar em Estornar. Após confirmação, o lançamento selecionado será estornado. Para refazer o lançamento, voltar para a aba Entrada, localizar a ordem de produção, selecioná-la e clicar novamente em Entrada. Informar novamente a quantidade produzida e finalizar. Após fazer a entrada do produto acabado, deve-se finalizar a ordem de produção para gravar os custos e gerar os relatórios. Para isso, navegar até a aba Fechar, localizar a ordem de produção, selecioná-la e clicar em Fechar. Serão apresentadas todas as informações da ordem de produção, inclusive a quantidade que deveria ser produzida, a quantidade que foi de fato produzida, o custo real unitário da produção e o custo real total da produção. Confirmar então a data de fechamento da ordem de produção e a hora. Por garantia, deixar marcada a opção Atualizar custo com base na quantidade produzida. Isso irá garantir que o custo correto será gravado. Para concluir o processo e encerrar a ordem de produção, clicar em Finalizar. Caso tenha identificado algum erro na ordem de produção após o fechamento, ainda é possível cancelar essa ordem. Nesse caso, será necessário refazer todo o processo de produção no sistema. Para fazer o cancelamento da ordem de produção, acessar a aba Estorno e na subaba Cancelar produção, localizar a ordem de produção, selecioná-la e clicar em Cancelar. Após confirmação, a ordem de produção será totalmente cancelada.
É possível consultar todas as ordens de produção, abertas, fechadas ou canceladas, na aba Relatórios. Basta preencher os filtros para localizar as ordens de produção que deseja visualizar e localizar.